Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gente nojenta, medíocre, baixo nível, patética, infantil e pobre, né? E vou tentando fazer aquilo que eles não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai fazer um comentário aqui, uma reflexão que eu acho interessante aqui de contribuir com isso, para essa questão aqui, ó. Por que os bolsonaristas apoiam, alguns, né, apoiam o nazismo e Israel ao mesmo tempo? Ontem apareceram algumas postagens aí que demonstraram isso, né, que mostraram ali que algumas pessoas ligadas ao Bolsonaro, que já apoiaram abertamente nazistas, movimentos nazistas e neonazistas, estão defendendo Israel e querendo fazer impeachment do Lula e tudo mais. Quer dizer, um absurdo completo. Por que é um absurdo? Por um motivo simples, porque o nazismo era antissemita, ou seja, era contra os judeus. E Israel é o Estado judeu, né? Então é um absurdo isso. Mas isso, e aí eu fiquei refletindo sobre isso ontem, pensando aqui um pouco, não só a respeito da questão propriamente dita aqui, mas a respeito de temas também que eu já trabalhei aqui em outros vídeos do canal, e cheguei numa ponderação aqui que eu acho que pode contribuir para poder aclarar um pouquinho, né, esse aparente absurdo, tá? E esse vai ser o vídeo de hoje, beleza? Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo e a gente tenta conversar a despeito dessa gente medíocre que fica perturbando aqui, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá. Antes de começar aqui a reflexão, vamos relembrar aqui, né, esses casos de ontem, tá? Vamos lá, né? Vou citar aqui 3 casos, tá? 3 ou 4 casos aqui rápidos para a gente depois passar para a reflexão. A Bia Kicis, que é uma deputada aí bolsonarista, publicou, né? Eu e alguns parlamentares estamos preparando um pedido de impeachment do Lula com base nas suas atitudes hostis ao Estado de Israel, né? A Câmara e o Senado devem fazer a sua parte. É inadmissível o vexame a que Lula está submetendo o Brasil, o país que tanto contribuiu para a fundação do Estado de Israel. Para quem não sabe, o Estado de Israel foi fundado aí em 1948 para poder justamente colocar os judeus ali, né, a despeito inclusive da negação dos palestinos, etc e tal. Foi uma coisa meio bizarra também, que foi muito bizarra, né, que foi feita. E, bom, enfim, mas o fato é que aquilo ali foi feito para poder fazer com que aqueles judeus reconstruíssem a sua vida ali, que foi destruída pelos nazistas, certo? E a Bia Kicis se encontrou com uma deputada de um partido neonazista da Alemanha, chamada Beatrix von Storch, que é neta do ministro das Finanças do Hitler, Lutz Graf Schwerin, certo? E não tem muito tempo isso, quer dizer, quando ainda era o governo do Bolsonaro e tal, e existe essa conexão aí, né, desses deputados bolsominions com deputados e, enfim, ministros e figuras aqui da extrema-direita da Europa, da Alemanha, da Hungria, enfim, de outros lugares lá. Então, quer dizer, né, se encontrou com uma figura do partido neonazista e está dizendo que, né, que o Estado de Israel está sendo, enfim, né, é um negócio absurdo, mas tem uma explicação, tá? Segunda figura aqui, Kim Kataguiri, que essa figura também aí bizarra, né, já falou um monte de asneira, é uma figura assim, né, imaturo e tal, enfim, mas ele diz o seguinte aqui: assinei ontem o pedido de impeachment contra o presidente Lula. Sua fala contra Israel, associando-o ao Holocausto, não é apenas uma gafe, como a imprensa tem dito, mas sim uma afronta às vítimas desse terrível crime contra os judeus. O Kim Kataguiri já disse, né, na imprensa, inclusive num programa, se não me engano, com o tal do Monark, né, que é outra figura aí patética dessa neodireita. Ele diz, né, o Kim Kataguiri disse que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo, tá? E aqui a reportagem diz: o deputado declarou que a discriminação contra minorias deveria ser rejeitada, mas não criminalizada. Quer dizer, uma figura que diz um negócio desse quer ter moral aonde para poder pedir impeachment do Lula, né? Enfim, o próprio Bolsonaro, essa besta, né, que governou o Brasil por 4 anos, já afirmou em abril de 2019 o seguinte: é possível perdoar o Holocausto, mas não esquecer. Perdoar aquilo ali? É possível perdoar aquilo? Né? Eu acho que não. Inclusive o direito internacional, enfim, né, o consenso aí da jurisdição internacional também achou isso, também achou que não. Tanto é que os nazistas foram executados em sua maioria ali, tá? Bom, enfim, e eu sou um cara que eu sou contra a pena de morte, tá? Mas aquilo que aconteceu lá nos campos de concentração, aquilo realmente não tem como perdoar, o negócio, sabe?
Tá aqui o Adorno, aqui o livro do Adorno, né, que é isso, é a reflexão que a gente tem que fazer sempre para que isso não aconteça mais, tá? E aí, pessoal, para finalizar, vou abrir uma página aqui chamada Antibolsonarismo do Instagram, que eles também divulgaram aqui uma lista de atividades do bolsonarismo nos últimos anos conectadas com o neonazismo, tá? Vamos lá. Em 1995, Jair Bolsonaro defendeu estudantes do Colégio Militar de Porto Alegre que haviam escolhido Adolf Hitler, líder nazista, como personagem histórico mais admirado, tá? Fonte Congresso em Foco. Jair Bolsonaro enviou uma carta a neonazistas brasileiros em 2004 em que dizia: vocês são a razão da existência do meu mandato como deputado federal, tá? Fonte Intercept. Eu vou deixar o link para vocês aí, tá? Em 2011, nazistas paulistas convocaram uma manifestação em defesa das declarações racistas e homofóbicas do então deputado Jair Bolsonaro, Jornal da Gazeta. Vou deixar o link aí. Jair Bolsonaro enviou uma carta a um neonazista preso em Minas Gerais em 2013, jornal O Tempo. Vou deixar o link também. Em 2015, Carlos Bolsonaro, que é o filhote do Bozo, né, convidou o professor Marco Antônio Santos para discursar na Câmara do Rio de Janeiro. O professor Santos vestiu-se com roupas características em alusão a Hitler. Jair Bolsonaro tirou uma foto com ele, sorrindo e tal, e o cara vestido de Hitler, né? Enfim, o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República e amigo de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, que foi ali, né, o assessor que agora está preso, parece aí, né, fez um gesto nazista durante uma sessão do Senado, fonte Estado de Minas. O ex-secretário de Cultura de Jair Bolsonaro, Roberto Alvim, reproduziu trechos do discurso do ministro da propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels, além da imitação do cenário. Fez toda uma parafernália aí para poder repetir o discurso do Goebbels, uma coisa patética, ao mesmo tempo, né, ofensiva. Né, e pergunta se algum desses bolsominions retardados, né, latiu uma reclamação. Né? Fonte é o País. Tá? E aqui, para finalizar, em 2021, um apoiador de Bolsonaro citou Hitler como exemplo para a educação infantil. Ele não reprimiu o apoiador e respondeu que gostaria de uma educação moral e cívica. Esse papinho de educação moral e cívica também é típico de milico das antigas, conservador, tosco, né? Ou esses conservadores neoliberais que fingem que são pós-modernos. Então, tem um monte assim também, vai por mim. A última aqui, ó. A última tem a ver exatamente com essa mesma figura aí, que a tal da Bia Kicis se encontrou com ela. O Bolsonaro também aqui, ó. Todo sorridente, né, com a figura do lado aí, certo? Em 2021, Jair Bolsonaro recebeu e elogiou Beatrix von Storch, neta de um ministro de Hitler e vice-presidente do partido neonazista Alternativa para a Alemanha, AfD, fonte BBC. Então, pessoal, agora a pergunta que fica é a seguinte, tá? Vamos ver o tempo aqui. Deixa eu até beber um golinho aqui, que agora eu vou, porque, enfim, né, para poder não molhar o bico, né? Senão eu fico tossindo aí no final do vídeo e atrapalha, né? Bom, enfim, vamos lá. Primeiramente, vamos relembrar algumas coisinhas aqui rápidas, antes da gente partir para a reflexão da filosofia, que a filosofia pode ajudar a gente a entender a causa disso aí. Como que essas figuras que ficam se conectando o tempo todo com o nazismo, neonazismo, defendendo neonazistas, se conectando com partidos neonazistas, e agora ficam aí vomitando, enfim, incômodo com críticas a Israel, né, que é o país dos judeus, que foram massacrados por esses mesmos nazistas que eles estão ali, ó, rindo, tirando foto, defendendo, né, enfim. Então vamos lá, vamos relembrar aqui duas coisinhas, tá? Primeira, o nazismo foi um movimento de extrema-direita. É importante ponderar isso, tá? Foi um movimento de extrema-direita, conservador, eugenista, né? E imperialista, certo? Esse é um ponto. E o inimigo, um dos maiores inimigos do nazismo era o comunismo soviético, ainda que o comunismo fosse também imperialista naquele momento ali, naquela experiência específica da União Soviética. Mas o fato concreto é que os comunistas eram inimigos declarados ali, né? Os nazistas declaravam isso, tá? Então eles eram inimigos do nazismo. Guardem isso, que é importante, porque isso aí é um aspecto fundamental da questão aqui, que a gente vai voltar a isso no final do vídeo, tá?
Segunda questão, os movimentos neonazistas brasileiros são todos eles bolsonaristas e de direita. E essas notícias aqui estão mostrando isso. Eles trocam correspondências, eles trocam, né, enfim, amabilidades e etc e tal. Se identificam ali de maneira clara, né? E aí, pessoal, vamos voltar um pouquinho na história para a gente poder entender e chegar no ponto aqui do vídeo de hoje, tá? Depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente tem aquilo que se chamou de Guerra Fria, né? Tem a criação da ONU ali em 48, e aí você tem, na verdade, o crescimento dessas duas superpotências aí, que são os Estados Unidos, normalmente associados à ideia do capitalismo, e a União Soviética, normalmente associada à ideia do comunismo, certo? E isso vai aí, ó, né? Vai vigorando no século XX todo. Agora, já vale um porém aqui, né? É preciso a gente começar a rever isso aí, vou tentar fazer vídeo sobre isso também, porque ficar meramente dizendo que o século XX se resume à Guerra Fria entre essas duas grandes potências, uma capitalista e outra comunista, ignora uma série de experiências mescladas que aconteceram na Europa, na própria China, que aconteceram em vários outros lugares ali, na Austrália, enfim, no Canadá, em vários outros lugares, e que não cabem nem exclusivamente na ideia de capitalismo estrito sensu, nem de comunismo estrito sensu. Na verdade, nem os Estados Unidos, né? Eu fiz vídeos aqui, o Estado dos Estados Unidos sempre foi muito forte, sempre interferiu na economia, então é uma ingenuidade isso. Porém, vamos partir desse princípio, porque esse princípio é o que sempre norteou aí a cabeça das massas, da maioria, inclusive de pretensos pensadores ou, enfim, filósofos, tá? E aí, em 1989, a União Soviética acaba, tem lá a perestroika, a glasnost, né, do Mikhail Gorbachev, e aí a União Soviética abre ali, né, vira a Rússia, aquelas colônias vão, né, ganham uma certa independência, tem aquelas guerras ali no leste da Europa e tudo mais, e a coisa vai ganhando outro contorno. E em 1990 tem a famosa queda do Muro de Berlim, né? E aí, naquele momento ali, muita gente olhou e falou: ih, ó, acabou, agora o capitalismo venceu, olha que legal, né? Agora, o tal do Francis Fukuyama, que é um filósofo, escreveu um livro chamado O Fim da História. Para ele, aquilo ali era o fim da história, acabou a história, não tem mais, porque se a história, como se considera muito na filosofia e tal, é um processo dialético, enfim, de combate entre visões opostas e tal ali, e aí tem uma que aparentemente ganhou, né? Pronto, acabou a história, né? Lé do engano, né? Porém, esse engano, ele convenceu uma série de pensadores, vamos lá. Quer dizer, né? Então a ideia era essa: o mundo é um só, agora o mundo é um só, o capitalismo venceu, o Estado é um problema que daqui a pouquinho acaba, né? E a mão invisível do mercado vai resolver tudo. Vamos ver quem é que caiu nessa? Já falei disso aqui em outros vídeos. Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, tá aqui, né? E tem um capítulo aqui que ele diz: o fim depois do Estado-nação, né? Ele já acha ali, isso aqui no ano 2000. Ele já acha que nós estamos depois do Estado-nação. E aí ele afirma aqui, ó: o Estado pode não esperar muito do potencial mobilizador da nação, de que ele precisa cada vez menos, à medida que os massivos exércitos de conscritos, reunidos pelo frenesi patriótico febrilmente estimulado, são substituídos pelas unidades high-tech elitistas, secas e profissionais, enquanto a riqueza do país é medida não tanto pela qualidade, quantidade e moral de sua força de trabalho, quanto pela atração que o país exerce sobre as forças friamente mercenárias do capital global. Vê se os Estados Unidos caem nessa. Não caem, não. Não caem, não. Eles não ficam seduzidos pelas forças friamente mercenárias do capital global. Mercenários são eles. E ó, com o Estado por trás defendendo violentamente. E aí o Bauman continua aqui, né? O romance secular da nação com o Estado está chegando ao fim. Ó, né? Página 212, tá? E aí finalizo. Parece haver pouca esperança de resgatar os serviços de certeza, segurança e garantias do Estado. A liberdade da política do Estado é incansavelmente erodida pelos novos poderes globais providos das terríveis armas da extraterritorialidade, velocidade de movimento, capacidade de evasão e fuga e blá blá blá. A China não caiu nessa. Nem os Estados Unidos, nem a França, nem a Inglaterra, nem a Austrália, nem o Canadá, nem a Rússia, né? Bom, vamos lá. O Giddens também caiu nessa, já mostrei aqui, né? Tá aqui, ó.
Ele diz aqui, né, tem várias citações, ele diz aqui, ó, ele compara a ONU com a União Europeia, fala que a União Europeia é uma coisa diferente da ONU, porque ali as fronteiras ficam mais flexíveis, blá blá blá, e diz, ó, os países que ingressaram na União Europeia tiveram para tanto de abdicar voluntariamente de parte de sua soberania. Sabe quando é que a França, a Inglaterra vão realmente abdicar da sua soberania? Quando eles desarmarem a bomba atômica. E eu acredito nisso aqui. Senão é conversa fiada, né? Estados Unidos vai abdicar da sua soberania? Rússia, China, né? O tal do, né, o nosso nobre amigo aqui, né? Eu até fico, às vezes começo esse equívoco tal, porque eu tô pensando nos bolsominions, né? Mas vamos voltar aqui porque essas figuras merecem respeito, ainda que estejam equivocadas nesse ponto aqui, tá? O Sloterdijk está aqui no mesmo barco, né? Ele acha, né? Ele achou realmente que, ó, acabou o fim da história, acabou as dualidades, as oposições, estamos todo mundo no mesmo barco, né? E aí ele diz aqui, ó, os participantes do novo jogo mundial, da era industrial, não se definem através de pátria e solo, mas de acessos a estações ferroviárias, terminais aéreos, possibilidades de conexões. O mundo para eles é uma hiperesfera conectada, né? Quer dizer, acabou o Estado, não tem mais, né? Enfim. E aí fica essa ideia realmente de que acabou, né? A gente sabe que não acabou. Bom, e aí outro, para finalizar aqui, outro pensador também, de novo, o Sloterdijk também escreveu esse livro aqui, Crítica da Razão Cínica, mas aqui existe algo mais próximo, tá, do que a gente está vivendo aí. Não é exatamente isso que explica tudo aqui, e muito pelo contrário, né? Muita gente não cai nessa aqui de achar que, como ele diz aqui, né, que agora o mundo, as ideologias acabaram e blá blá blá. Tá? Isso aqui é conversa fiada, né? Mas tem gente que defende isso de forma cínica, né? Vamos ver isso aqui, tá? Outra construção também que nitidamente acredita nisso é essa ideia aqui do Agamben, de que, ó, os povos são ciganos, né? E não se discute aqui, ele não discute a questão do Estado de maneira efetiva, senão como um estorvo que está ali impedindo o mundo de caminhar, né? E aí não enxerga uma série de coisas importantes aqui, por exemplo, a questão dos refugiados, que eu já falei várias vezes, tá? E aí, pessoal, vamos voltar para a reflexão, tá? Para a gente poder chegar no ponto aqui, tá? Vamos lá. O Chomsky nunca acreditou nisso, tá aqui, né? E aí ele diz aqui, esse livrinho bacana aqui, ele diz na página 76, 77, ele diz, tá? É uma ironia que o Ronald Reagan, o mais apaixonado pelo laissez-faire dentre os presidentes do pós-guerra, laissez-faire seria essa coisa do livre mercado e tal, né? Então o Reagan, o mais apaixonado pelo laissez-faire dentre os presidentes do pós-guerra, tenha presidido a maior guinada protecionista desde a década de 30. Nenhuma ironia, apenas o funcionamento normal da paixão pelo laissez-faire, entre aspas, 2 pontos. A disciplina do mercado para vocês e não para mim. É os Estados Unidos, né? A menos que o campo de jogo esteja inclinado a favor dos meus interesses, geralmente como resultado da intervenção estatal em larga escala. Exército, enfim, né? Controle dos mecanismos multilaterais, ONU, Banco Mundial, FMI, né? É difícil encontrar um tema mais dominante nos últimos 300 anos de história econômica. Então, isso aqui é mais interessante do que tudo aquilo ali, para poder entender o que a gente está vivendo hoje, certo? E aí, por quê? Porque senão, se você acredita realmente que a história acabou e blá blá blá, e que o mundo é uma hiperesfera e blá blá blá, você cai numa homologia, né? Já falei aqui, uma questão que o Jameson trabalha aqui também em alguns trechos desse livro, tá? Vamos lá, vamos acompanhando, certo? Deixa eu ver o tempo aqui, vamos lá. E aí, vamos lá, olha só. Aonde que isso tem conexão com o bolsonarismo e com esse absurdo aparente deles enxergarem o nazismo e, né, apoiarem neonazistas e Israel ao mesmo tempo? Vamos chegar lá, olha só. Como a diferença continua existindo, ou seja, né, teses diferentes, gente que acredita no Estado, gente que acredita no mercado, etc. e tal, ao contrário dessa gente que acha que tudo acabou, né, que a história acabou, que não tem embates aí e tudo mais, como a diferença continua existindo,
As pessoas que continuam acreditando nessa farsa precisam colar um sentido de inexistência em tudo aquilo que escapa a essa homologia, ou seja, negar. E aí quais são as negações típicas do bolsonarismo e da direita de maneira geral? Vamos lá. Eles negam o viés ideológico. Vamos acabar com o viés ideológico, não tem ideologia, só técnica. Né? Já falei dessa estupidez aqui. O Juiz Moro, o Paulo Guedes, né? Então acabou a ideologia. Eles negam, o viés ideológico. 2, negam o Estado. Né? Estado mínimo, eu tenho ojeriza do Estado, o Estado é caga-regra e blá blá blá. Né? Os Estados Unidos não acreditam nisso, a Rússia não acredita nisso, a França também não, a Inglaterra também não, China também não, Austrália, Canadá e blá blá blá. Né? E a terceira negação é a esquerda. Né? Por quê? Porque a esquerda não acredita na tese esdrúxula do fim do comunismo nem no fim do Estado. E é preciso que se negue a esquerda de maneira violenta, e é isso que o bolsonarismo faz, que a direita faz. Tá? Os 3, né, o viés ideológico, o Estado mínimo e a esquerda são negados e demonizados. Por quê? Né? Vamos lá, vamos chegar lá. Tá? Por quê? Porque achar que tudo é igual acaba em homologia, já falei disso aqui, né? E aí você tem 2 tipos de ingênuos, né? Ou de cínicos nesse tipo de, né? Nesse grupo, tá? Então o primeiro são os cínicos que sabem que o Estado não acabou, que a ideologia não acabou, que a esquerda não acabou, mas fingem que isso acabou e lucram com isso, né? Os Paulo Guedes da vida e tal. E tem os extremistas. Aí é que é o ponto-chave para entender o porquê que o Bolsonaro e os bolsominions e blá 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 apoiam nazistas e Israel ao mesmo tempo. Os extremistas acham de verdade que acabou, que não tem mais ideologia, que não tem... Então, e aí, como eles acabam se defrontando com essa diferença todo dia, eles não têm outra saída senão acabar no simulacro, cair no simulacro. Que é o quê? Se disfarçar do oposto e ficar fingindo que só existe o que eles são. Né? Tá? Então vamos lá, vou ler aqui para vocês, tá? O trecho que eu escrevi. Eles negam o Estado e se afirmam patriotas. Eles negam a ideologia e se afirmam conservadores. E eles negam a esquerda e se afirmam defensores da liberdade de mercado, quando na verdade ou são protecionistas, ou seja, o contrário da liberdade de mercado, Reagan e Trump, ou então entreguistas como Bolsonaro, que também não tem nada a ver com liberdade de mercado. Ele deu a refinaria para os árabes, ele não criou uma lógica de, enfim, né, de livre mercado, etc. e tal. E aí, vamos lá, para finalizar a reflexão aqui. Tá? É exatamente porque estão mergulhados na homologia e no simulacro que eles não conseguem entender, os bolsominions e tal, né, essa gente aí que apoia os nazistas e Israel ao mesmo tempo, eles não conseguem entender o absurdo de apoiar o nazismo e Israel ao mesmo tempo. Não é que não existam diferenças, olha aqui é o ponto-chave, tá? Não é que não existam diferenças entre o nazismo e Israel. Essas diferenças existem, né? Eu falei disso no vídeo de ontem. Mas a questão não está aí. A extrema-direita bolsonarista flerta com o nazismo, que é antissemita por essência, e ao mesmo tempo apoia Israel por um motivo simples e único. Porque no polo oposto dos dois, nazismo e Israel, está justamente à esquerda. Esse é o ponto-chave para entender o porquê que, né, eles apoiam movimentos neonazistas e ao mesmo tempo apoiam o Netanyahu lá no que ele está fazendo na Palestina. Tá? Agora, para finalizar aqui, ó, esse parágrafo aqui que eu vou ler esse trechinho rápido que eu escrevi para poder completar a reflexão. Tá? Ou seja, então o que eu quero dizer com isso? Né? O motivo é simples, porque no polo oposto dos dois, nazismo e Israel, está justamente a esquerda. Ou seja, quando os bolsominions estão apoiando o nazismo e Israel ao mesmo tempo, eles não estão afirmando nenhum nem outro, por motivos óbvios, porque não dá para fazer isso. Né? Apesar deles nem saberem que não dá, mas não dá para fazer isso. O que eles estão afirmando ali? Eles estão afirmando única e exclusivamente a negação. Exatamente aquilo que eles negam, que é a negação da esquerda. Né? Então, repetindo aqui, ó, tá? Quando os bolsominions estão apoiando o nazismo e Israel ao mesmo tempo, eles não estão afirmando nenhum nem o outro.
eles estão afirmando a negação constitutiva que eles são, a negação da esquerda, tá? Que é justamente aquilo que condensa tudo, que prova e comprova a farsa da direita. Quais são esses componentes que comprovam a farsa da direita? A existência da ideologia, o Estado, a existência do Estado, a existência de um projeto. E aí a direita fica fingindo que não tem mais... aí eu até criei uma figura engraçada aqui para poder refletir isso num exemplo, numa metáfora aqui, né? Que é o seguinte: a direita fica fingindo que não existe mais peito embaixo do silicone. E aí a esquerda faz topless e mostra que existe sim, tá aqui, ó, olha o peitinho aqui. Certo? Então esse é o retrato dessa coisa toda aí que a gente está vivendo, tá? Então quer dizer, porque como o Bolsonaro não tem projeto, não acredita no Estado, acha que não existe ideologia, né? Mas não tem a malandragem, né, de um Guedes, enfim, dos neoliberais estrito senso e tudo mais, ele fica o tempo todo verbalizando essa farsa, né? Negando a ideologia, viés ideológico, negando o Estado. Essa negação do Estado, ela também aparece no Paulo Guedes, também aparece nos neoliberais, né? Essa negação ingênua, né? Especialmente no Brasil. Mas enfim, a coisa do viés ideológico e a negação da esquerda de maneira tosca, né? Ela é mais dos bolsomínios mesmo, tá? Mas enfim, pessoal, então isso aqui finaliza aqui a reflexão do vídeo de hoje, tá? A minha contribuição para essa questão, que é uma contradição, uma aparente contradição que apareceu aí, né, nas postagens de ontem, é essa, né? Quer dizer, o bolsonarismo, a Bia Kicis, o Kim Kataguiri, o próprio Bolsonaro e todos esses retardados aí que ficam se conectando com neonazistas e ao mesmo tempo querem o impeachment do Lula porque ele, né, comparou Israel ao Holocausto, é gente que está afirmando o neonazismo e Israel ao mesmo tempo, porque a única coisa que eles sabem afirmar, na verdade, é aquilo que eles negam. Exatamente a esquerda, que é a amostra clara da farsa que eles são. Beleza, pessoal? Então essa é a contribuição do vídeo de hoje aí, tá? A gente volta no vídeo de amanhã. Grande abraço, tamo junto. Fui.